Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, continuamos a nossa jornada nos preparando para a consagração a São José. Lembramos, sobretudo, que a consagração não consiste tanto em um dia muito extraordinário, em coisas muito grandiosas, mas consiste em um ato que deve perdurar para a nossa vida toda. Então, se por exemplo, no dia que está marcada a consagração, você apenas conseguir ir à Santa Missa, ou não sei de onde você está nos assistindo, talvez não tenha Santa Missa, aí a possibilidade de você participar da missa nesse dia. Mesmo assim, no silêncio do seu quarto, diante de uma imagem de São José, faça a oração da consagração. O que mais importa na consagração a São José não é tanto a solenidade do rito com o qual nós fazemos, mas a devoção com a qual nós fazemos, e devoção essa que deve perdurar por toda a nossa vida. Hoje nós vamos meditar sobre a seguinte invocação de São José que está presente na ladainha. São José, espelho de paciência, rogai por nós. Bom, espelho quer dizer modelo. São José é um modelo ao qual nós devemos imitar na virtude da paciência. A paciência é uma coisa difícil. Tem gente que reclama, diante das circunstâncias, das situações da vida, falando assim: ai, padre, mas eu não sou uma pessoa paciente, eu não tenho paciência. Vamos entender uma coisa: a paciência é uma virtude. Ninguém nasce com paciência. A paciência, ela é conquistada. É uma virtude que vem pelo exercício. Toda a virtude, as virtudes, são coisas que a gente não nasce com elas. A gente desenvolve, a gente aprende, a gente cresce na virtude. É diferente dos sentimentos. Os sentimentos a gente nasce com eles. Medo, alegria, raiva, tristeza, são sentimentos e a gente nasce com eles. É diferente da paciência. A paciência, ela é conquistada. Só tem como a gente ser paciente se a gente se empenhar para ter paciência, se a gente lutar, se a gente se esforçar para ter paciência. São José é um grande modelo de paciência, porque ele sabia sofrer as contrariedades da vida com uma grande confiança na providência divina que fazia com que ele não se abalasse. Em momento algum na Escritura nós vemos São José tendo ataques de ansiedade ou de raiva ou de desespero, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou. São José precisou ter paciência ao acolher a ordem do imperador, que era para que todas as pessoas fossem para a sua cidade natal para se alistar no recenseamento. Naquela paciência, naquela confiança, ele foi para Belém com a Virgem Maria grávida. São José teve a paciência de enfrentar as dificuldades ali da chegada em Belém, onde eles não encontraram um lugar adequado
para que Nossa Senhora pudesse dar à luz e o menino Jesus precisou nascer numa gruta e ser colocado numa manjedoura. São José teve paciência ao enfrentar as dificuldades da viagem para o Egito, voltar de novo do Egito para Nazaré. Em todos esses momentos de sua vida, São José teve paciência. Paciência não significa ausência de sofrimento. Uma pessoa paciente não é uma pessoa assim que os problemas estão acontecendo e ela está em outro mundo, como se tudo fosse normal. São José sofria com tudo isso, né? Ele estava ali vivendo e acompanhando todo aquele momento, não de forma apática. Ele estava preocupado, ele estava trabalhando em tudo aquilo para que tudo ocorresse bem, mas ele vivia tudo aquilo sem desespero, confiando em Deus, confiando na providência divina. Ele é um modelo para nós a nos ensinar nas contrariedades da nossa vida, seja nas pequenas ou nas grandes contrariedades, mantermos sempre essa confiança de que tudo está nas mãos de Deus, de que nossa vida está nas mãos de Deus. A paciência também, ela é exercida no relacionamento com os outros, não apenas na contrariedade das circunstâncias, mas também no relacionamento com as outras pessoas. Quem de nós não tem pessoas ao nosso redor que testam a nossa paciência, né? Aquela pessoa que talvez seja um pouco irritante no nosso trabalho, ou na nossa família, ou na nossa comunidade, no movimento que a gente participa, na nossa paróquia. Quantas pessoas provam a nossa paciência? São José, com certeza na sua vida, deve ter convivido com pessoas assim também. Claro, ele tinha o privilégio de viver com as duas pessoas mais perfeitas que já pisaram na face da terra, Jesus e Maria. Mas também São José deve ter enfrentado muitas pessoas que eram difíceis. Com que paciência São José não lidava com essas pessoas? Vamos pedir para São José nesse dia que ele nos ajude a crescer na paciência. E a gente precisa entender uma coisa: a gente só vai ter paciência se no fundo do nosso coração, auxiliados, claro, por Deus, mas no fundo do coração a gente tomar essa decisão. Muitas pessoas não têm paciência porque elas esperam que a paciência vai brotar sem um esforço da parte dela. Isso não vai acontecer. Então vamos nos decidir a ser pessoas pacientes, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes a gente caia, que nós vamos nos levantemos de novo e vamos pedir para São José que ele nos ajude a ser mansos e pacientes. O Padre Colloway, no seu livro da consagração a São José, nesse dia, ele nos traz o relato da inserção do nome de São José na oração eucarística primeira, que é chamada o Cânon Romano. Nessa oração eucarística são citados vários santos, né? Se citam a Virgem Maria, os apóstolos, alguns mártires dos primeiros séculos, mas não era citado São José. A inserção de São José no cânon romano, ela aconteceu sob o pontificado do Papa João XXIII. João XXIII tinha convocado o Concílio Vaticano II e ali, em uma das sessões do concílio, um bispo do leste europeu, ele fez um pronunciamento defendendo que o nome de São José fosse inserido no cânon romano. Era um bispo já idoso e na hora de falar ele se atrapalhou todo, ficou muito nervoso, sem jeito, e a maioria daqueles que estavam presentes acharam até engraçado, mas não deram muita bola para aquilo que ele estava falando. Mas o Papa João XXIII
conhecia aquele bispo idoso e meio desajeitado nas palavras. Era um bispo que tinha sofrido muito durante o regime comunista, que tinha sido forçado a trabalhos pesados, ficou preso por mais de 11 anos, foi torturado, tentaram até mesmo tirar a sua vida em um acidente de trem, acidente esse que deixou ele com muitas sequelas e muito debilitado. O Papa João XXIII conhecia o testemunho e a história de vida daquele bispo. Aquele bispo era um modelo de paciência, uma paciência mesmo heróica, daquela pessoa cristã que mesmo em todas as provações e tribulações, sabia confiar em Deus e não perder a fé, não perder a confiança. Esse bispo, no seu testemunho de vida, ele dizia que era São José, modelo de paciência, que tinha ajudado ele a enfrentar todas aquelas dificuldades e todos aqueles sofrimentos. Então, o Papa João XXIII, comovido pela história de vida, pelo testemunho e pelo pedido desse bispo, inseriu o nome de São José no cânon romano. E depois, mais recentemente, essa iniciativa veio primeiro do Papa Bento XVI, de colocar o nome de São José em todas as orações eucarísticas, mas ele não conseguiu fazer isso antes da sua renúncia. Então, logo que o Papa Francisco assumiu o pontificado, ele promoveu isso que já era a intenção do Papa Bento XVI, de colocar o nome de São José em todas as orações eucarísticas. Vamos, então, nos confiar a São José, espelho de paciência, para que ele nos ajude a crescer nessa virtude tão necessária, se nós quisermos chegar no céu. Nosso Senhor, nas bem-aventuranças, ele diz: felizes os mansos, porque possuirão a terra. A terra da qual Jesus está falando é a terra prometida, a terra do céu. Que Deus nos ajude a crescer na paciência e na mansidão pela intercessão de São José. Hoje, nossa oração, nosso exercício espiritual, vai ser a oração da ladainha de São José e vamos rezar a oração de São José, composta pelo Papa João XXIII. No nosso e-book de oração está escrito assim: Oração de São João XXIII. Para aqueles que têm o livro da consagração, é na página 325. Façamos estas orações pedindo a São José que ele nos ajude a crescer na virtude da paciência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.